Uma das coisas que a gente mais quer quando vai falar um novo idioma é conseguir falar perfeito, com uma pronúncia perfeita igual a um nativo. Só quem já tentou falar e bugou na hora de falar, travou na hora de falar para pronunciar um som, sabe do que eu tô falando. E por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 passos muito simples e extremamente eficazes para melhorar a tua pronúncia. Pronúncia é uma das habilidades mais difíceis de se corrigir quando a gente aprende errado num primeiro momento e depois quer consertar. Gramática até que dá pra dar um jeito, mas pronúncia é bem mais complicado. E os 4 passos que eu vou te mostrar hoje vão te ajudar a melhorar a tua pronúncia e ter mais naturalidade na hora de falar. Então o que tu vai fazer nesse momento? Dá o like no vídeo, sabe por quê? Porque o YouTube entrega para mais pessoas, entende que o conteúdo do Luquinhas é de valor e pode apostar que esses 4 passos vão ser muito importantes na tua jornada. Então deixa o like aqui embaixo. O primeiro passo para melhorar a tua pronúncia é entender a fonética das letras do idioma. Então eu te ligo aqui, fonética do idioma não são as letras propriamente ditas, são os sons que aquele idioma tem. E cada letra pode ter mais de um som diferente e as pessoas não dão a devida atenção para isso. Tem vários exemplos, mas em inglês, por exemplo, letra A. A letra A tem inúmeros sons diferentes. Exemplos aqui, apple, sofa, balcony. Tu vê que cada uma das letras tem um som diferente dependendo da palavra que ela vai ser usada. Em espanhol, por exemplo, gilipollas, gilipollas, que é um xingamento. O som de G tem um som de R, só que em gato, por exemplo, em gato, tu vai ter um som diferente. Em gustar, tu vai ter um som diferente. Então tem que tomar cuidado nos diferentes sons de cada uma das letras e prestar atenção desde o início. Depois que tu entendeu bem qual que é o som que cada uma das letras do alfabeto pode produzir em diferentes contextos, vem o segundo passo e que aí é muito importante e eu garanto que a maioria de vocês não aprendeu isso na escola, que é o seguinte, junções de letras, os sons das junções de letras. Mas o que é junção de letra na real? São letrinhas que juntas formam um som específico, beleza? Então, além dos sons específicos de cada letrinha, a gente tem as junções de letras. Isso é um grande problema porque nós adultos ou adolescentes, a pessoa que já é fluente em português, ela vai se basear, querendo ou não, nos sons do português. Isso leva a muitos erros de pronúncia que acabam levando a erros de comunicação. E aí a pessoa quer falar uma coisa e o nativo lá, que tá na gringa, não vai te entender. Então é muito importante prestar atenção nas junções de letras. Vamos a alguns exemplos, olha só. O CH em português, como na palavra chaleira, por exemplo, tem o som de sh, sh. Já no alemão, as letras CH têm um som diferente, tem o som de sh, como em ich, por exemplo. As junções das letras E com U, por exemplo, tem o som de oi, oi. Por isso que o goleiro da seleção alemã é o Manuel Neuer. Manuel Neuer, se fala oi. Então essa junção de letras E com U forma um som diferente do português. Todas as línguas têm essas junções de letras diferentes, beleza? Em francês, por exemplo, GN. GN tem o som de NH, beleza? Então a gente fala filé mignon. Em português a gente fala certo, na real, né? A gente não fala filé mignon, a gente fala mignon, porque GN tem o som de NH no francês. E assim por diante, tem várias junções de letras em cada um dos idiomas, então é muito importante tu prestar atenção nelas. E infelizmente, eu vejo que a maioria das pessoas que aprende um novo idioma não se dá conta ao longo do processo de que algumas junções de letras têm um som específico, né? Então elas tentam ficar fazendo o som individual de cada letra, cada uma das letrinhas tenta fazer o som individual, só que na real não é assim que se pronuncia com um som específico. Por exemplo, essa palavra aqui que vai aparecer, Bordeaux, tá? É uma cidade na França, é também um time de futebol, pra quem gosta de futebol, então se fala Bordeaux, Bordeaux, beleza? Não se fala Bordeaux. E aí, cara, todas essas 4 letrinhas aqui, E, A, U, X, todas elas juntas formam um som O, só O, beleza? E essa é uma terminação muito comum em francês, por exemplo. E muita gente que aprende fica falando eaux, porque não se liga nisso, porque ninguém deu a devida atenção desde a primeira aula. Isso aqui devia ser dado na primeira aula, velho. Até hoje eu nunca vi nenhuma escola de idiomas que desde o início mostrou todo um compilado de todos os sons do idioma, não só o alfabeto. Mostrar o alfabeto é a primeira coisa natural de se mostrar, mas mostrar todo o compilado de sons do idioma, das letras e também das junções de letras. Quais que são as combinações para que o aluno desde o início se acostume a associar
a palavra, associar aquela escrita ali aos sons que ele tem que praticar com a sua própria boca. Ele vai associar isso automaticamente e quanto mais cedo, mais fácil para o aluno. Só que em nenhum momento isso é ensinado. Então, até assim, eu fico curioso, tá? Me responde aqui embaixo se tu já estudou numa escola de idiomas, se tu já aprendeu desde o início, na primeira aula, todos os sons do idioma, bonitinho, organizadinho. Tu já aprendeu isso? Me responde aqui embaixo, por favor. Se tu nunca aprendeu, bota a hashtag nunca aprendi. Nunca aprendi. Beleza? Eu quero ver como é que tá a situação das escolas hoje em dia, tá? Essa pesquisa eu fiz há um tempo atrás, deixa aqui pra mim. Galera, a pronúncia é só um dos aspectos que envolvem o método que eu desenvolvi para aprender novos idiomas. Se tu quiser aprender com aulas mais aprofundadas em cada um dos idiomas e também sobre o meu método, vou deixar o link aqui embaixo para vocês se cadastrarem e receberem aulas completamente gratuitas, tá? Só clicar no primeiro link da descrição. Então bora de passo número 3, olha só. Tem que prestar atenção nas diferenças com relação ao português. Meu querido e minha querida, olha só, é completamente normal tu te basear no português para aprender um outro idioma, até porque tu já é fluente em português, por que tu não vai te basear nele, beleza? É um dos grandes trunfos, na verdade, que adultos e adolescentes têm com relação às crianças, que permite aprender muito mais rápido, ok? Só que tem que tomar cuidado, porque é muito importante a gente desenvolver um senso crítico para entender qual que é a diferença de pronúncia de uma língua e de outra, tá bom, gente? Então olha só, em português, por exemplo, a gente tem a palavra chiclete. Eu anotei aqui até. Chiclete, cotonete e band-aid, tá? Foram 3 palavras que eu selecionei. Essas 3 palavras a gente fala como se fosse chiclete, cotonete, band-aid. A gente tem essa mania de colocar um izinho no final. E por que isso nos afeta em inglês? Se liga só. Nos idiomas que eu conheço, as consoantes que ficam no final das palavras, elas são mudas, ou seja, a gente não fala esse i no final, que nem no português a gente está acostumado. Então aquelas palavras bem famosas em inglês, tipo Facebook, Facebook que é a antiga rede social mais famosa do mundo, Facebook, tá? A gente não fala Facebook, ok? E isso é realmente muito importante, tá? Parece besteira, mas não é. iPad, por exemplo, iPad é iPad, iPad. Sim, parece frescura, mas não é, cara. Te garanto que não é. Por quê? Porque eles não estão acostumados com esse D no final. Eles talvez nem reconheçam qual que é esse som e isso leva a erros de comunicação. Então fale a consoante muda. iPad. iPad. Só encosta a linguazinha e já era, tá? Tem vários outros exemplos de diferenças de português e inglês. Outro exemplo. Table. 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 A gente não fala table. Table. É uma diferença sutil. Mas a gente tem que começar a prestar atenção também quando a gente escuta. Pô, esse som aqui, como é que foi pronunciado? Como é que foi o movimento da boca da pessoa? Ela falou table, table, table. Ela botou a língua aqui, ó, atrás do dente e falou table, table. Não é table, como se fosse ou. Então é uma pequena sutileza que a gente tem que começar a prestar atenção. Claro, no início não vai ser automático, a gente, quando é iniciante no idioma, óbvio que é difícil perceber, mas ao longo do aprendizado é legal a gente ir prestando atenção nisso também. Até como eu falei no último vídeo, que eu vou deixar em algum lugar aqui da tela, tá? Que eu fiz sobre como pensar em um novo idioma automaticamente, eu dei uma dica parecida que é, cara, aprenda a mexer com seus lábios e língua. Como assim, Lucas? Como assim? Os movimentos do teu lábio e da tua língua importam para pronunciar o som. A posição dela importa. Que nem eu falei do table agora. A posição da tua língua importa. Então, esses pequenos detalhes vão te fazer sim ser muito mais claro na tua comunicação. Presta atenção nisso. Mas Lucas, qual que é o próximo passo, meu querido? O próximo passo é entenda as exceções. Toda língua tem exceções. Ah, mas Lucas, quantas exceções são por língua, cara? Assim, ó, não te preocupa, beleza? 95 ou mais por cento das palavras no idioma, elas vão seguir algum padrão, beleza? Mas vão ter algumas exceçõezinhas e é legal vocês estarem preparados para elas. A palavra fiancé, fiancé em inglês significa noivo ou noiva, beleza? E aí é todo estranho, né? Olha como é que tá escrito fiancé com esse acento, nem tem acento em inglês. Como assim? Porque essa é uma palavra emprestada do francês. Várias palavras são emprestadas do francês, porque teve uma guerra lá e as línguas se misturaram, beleza? Essa é uma palavrinha que não teria regra pra te ajudar, então essa é uma exceção e que não teria como tu, de primeira, pegar e entender qual que é a pronúncia. Tu olhar pra ela escrita e já automaticamente pensar, ai, eu já sei quais são os padrões de pronúncia. E pegar pronto. Não tem como fazer isso. Por que eu tô te falando isso? Porque a gente tem uma ânsia de querer ser perfeito, cara.
E assim, infelizmente, a gente não é perfeito, beleza? A gente vai ter dificuldades às vezes de pegar uma palavra e conseguir adivinhar qual que é o som. Então o que eu te recomendo? Repete 1, 2, 3, 15, 20 vezes a mesma palavra para tu internalizar qual que é o som dela. Algumas palavras vão ser muito fáceis para ti, outras vão ser mais difíceis e não tem nenhum problema. Repetição é uma das grandes chaves para aprender novos idiomas, então sempre que tu aprender uma nova palavra, também escute a pronúncia dela para tu praticar bastante, beleza? Isso aqui é muito importante, tá? Não negligencie isso, pelo amor de Deus. Por que repetir tantas vezes? Porque uma vez que tu repetiu várias vezes, aquele som se tornou automático no teu cérebro. E aí tu vai ler alguma coisa, alguma palavra e tu já vai associar essa escrita aqui, esse conjunto de letras, com o movimento que tu tem que fazer com a tua boca, involuntariamente, tá? Então, repetição realmente é uma das grandes chaves e vai te fazer pronunciar muito melhor, beleza? Ó, galera, na moral, eu tô, assim, ó, cheio de ideia. Eu podia fazer mais umas 20 dicas nesse vídeo aqui, senão ia ficar muito longo. Então, cara, se tu quiser mais dicas sobre pronúncia, que eu tô cheio de dicas pra dar pra vocês, comenta aqui embaixo. Bora pra dica bônus. Então, bora pra dica bônus. Olha só, eu tenho uma má notícia pra te dar. Por quê? Porque se tu tá procurando na internet como ter uma pronúncia perfeita, eu sinto em te informar que tal coisa não existe, beleza? Eu sei que eu te atraí até aqui com, eu quero a pronúncia perfeita, mas eu quero te falar uma coisa muito importante. Olha só, isso não existe, beleza? Por exemplo, em Modern Family, a Claire, beleza? A Claire é uma personagem e ela fala this year, várias vezes, que é esse ano, beleza? This year. E eu falo this year. E é uma pronúncia mais comum até. This year é uma pronúncia diferente, mas não deixa de estar correta porque as pessoas entendem. E ela é nativa do idioma. Da mesma forma, eu tenho o meu sotaque aqui do Rio Grande do Sul. Tu tem lá do teu... Se tu é do norte, do nordeste, de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, tu tem o teu sotaque e tu tem pronúncias específicas também e que te fazem ser nativo. Então, não existe uma pronúncia perfeita especificamente. Qual que é o teu objetivo aqui? O teu objetivo é sempre te aperfeiçoar. Buscar a perfeição, né? Buscar melhorar sempre. Só que não fica pensando que tu vai ter uma pronúncia perfeita. Que tu vai ser um nativão muito inteligentão. Não, cara. Vai um passinho de cada vez e não te cobra tanto, beleza? Porque pronúncia é algo que leva tempo. E presta bastante atenção nisso. Pessoas brasileiros que vão pra fora... e que estudam em Harvard e estudam em várias universidades boladonas, essas pessoas, elas não têm uma pronúncia perfeita. Dá pra ver que elas são brasileiras. Pessoas do mundo inteiro que vão estudar na gringa, elas têm uma pronúncia diferente, beleza? Então é sempre buscar melhorar. Nem próprios nativos têm uma pronúncia perfeita, então fica ligado nisso, porque é muito importante pro teu próprio emocional durante o teu aprendizado. Quanto mais rápido tu parar de querer ser perfeito e pronunciar perfeito e simplesmente dar a cara a tapa, cometer vários erros porque tu sabe que eles vão acontecer, mais cedo tu vai evoluir e mais cedo tu vai estar lá na gringa aproveitando o teu intercâmbio, aproveitando a tua oportunidade de emprego, enfim, aquele que é o teu sonho com o idioma. Se esses 4 passos te deram mais clareza em como ter uma pronúncia melhor no idioma que tu tá aprendendo, não te esquece de deixar o likezinho pra fortalecer o Luquinhas aqui, que tá produzindo um baita conteúdo, e também te inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Por quê? Porque tu vai receber notificação quando vier vídeo novo e tá vindo conteúdo muito brabo por aí, beleza? Não esquece de fazer isso e eu te vejo na próxima. Muito obrigado pela atenção, tamo junto e é só o começo. Valeu!